Oi, vamos dar início aí a mais uma aulinha pelo Facebook, certo? Luiz Carlos Noronha. Hoje vamos falar sobre a parte de dilatação superficial, ok? Dilatação superficial. Então vamos ficar pequenininho aí e vamos falar hoje sobre a dilatação superficial. Qual a diferença? Na aula passada a gente falou de dilatação linear. Eu aquecia uma barra só de comprimento e esses átomos, ganhando energia, ou as moléculas, se fosse um corpo, uma barra metálica seria átomo, eles começam a se mexer mais e aumenta de tamanho. Então a gente diz que eles se dilatam, ok? Então quando a gente aumenta, ele se dilata. Depende de quem? Da dilatação do comprimento inicial. Quanto maior a barra, mais ele se dilata. Depende do material, se é de madeira, ou se é de metal, de alumínio ou de ferro. Cada um muda, dependendo da natureza da barra. E depende da variação de temperatura. Quanto mais aquecer, mais ele vai dilatar. Ok? Muito bem. E hoje nós vamos estudar a mesma coisa, só que não é a dilatação de uma barra. É a dilatação de uma chapa, onde eu tenho duas dimensões, comprimento e largura. Se você tem uma chapa, você passa a ter duas dimensões, ok? O comprimento e a largura. Então você passa a ter o comprimento e a largura, você passa a ter duas dimensões, uma chapa, como está aí na figura, ok? Então vamos entender aí o que está dizendo aí a figura. Olha só, dilatação superficial. Considere uma placa metálica retangular de lado XO, YO, L1, L2, com área AO. Então está aqui a área inicial, AI ou AO, tá certo? Variando a temperatura, os lados passam a representar valores X e Y, ou seja, tanto o comprimento quanto a largura dilata. Quando eu só tinha a dilatação linear, que era uma barra, só dilatava o comprimento. Agora eu tenho uma chapa, dilata o comprimento e a largura. Então a chapa aumenta de tamanho na hora que eu aqueço. Lógico, se eu resfriar, ela se contrai, ela diminui, ok? Então é isso aí que nós vamos estudar. Tem duas dimensões agora, comprimento e largura. Depois a gente vai estudar um aquário, um paralelepípedo, que é para volumétrica, que a gente vai ver que dilata a largura, o comprimento e a altura, tá? Vamos passar aí, ó, passando, para cá, para cá, para cá. Aí aqui a gente viu que tanto o x como o y se dilata, da equação passada, ok? Então vai dilatar os dois. Aqui é só para desenvolver, mas vocês vão chegar à mesma fórmula. Não interessa, aqui a gente botou só a título de curiosidade, tá? Primeiro ao quadrado, segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo, aqueles produtos notáveis, mas o que vai ser necessário para a gente é a mesma equação da aula passada. O que é que muda? Que na aula passada era L, que era o comprimento, L igual a LO, 1 mais alfa delta teta, ou delta T de temperatura. A diferença agora é que esse beta aqui tem dois comprimentos, então ele é duas vezes alfa, tá? Então, quando dá alfa, você vai multiplicar por 2 para chegar no beta, porque o beta são duas dimensões. Então você multiplica por 2. Então, e antes era só L, que era uma barra comprimento, agora eu estou marcando aí, ó, você está vendo aí no slide, que é a área A, eu estou marcando A, ok? Então é a mesma equação, só que em vez de comprimento a gente botou o quê? A área. Então a equação de dilatação de uma barra era L igual a LO, tá certo? 1 mais alfa delta T ou delta teta de temperatura. Quando é área, uma chapa é uma área, é metros quadrados. Quando a gente vai comprar um terreno de 50 metros quadrados, ele é 5 metros, por exemplo, por 10. Se você multiplica 5 de comprimento por 10 de profundidade no terreno, 5 vezes 10 vai dar 50 metros quadrados. Então, esse seu terreno tem uma área de 50 metros quadrados. Se eu pego nesse terreno e coloco umas colunas fechando ele, formando uma caixa d'água, então eu vou ter metros cúbicos, eu vou ter volume que cabe não sei quantos litros, ok? Então quando eu só tenho um barra, eu tenho 1 metro, quando eu tenho área, eu tenho 1 metro quadrado, porque é 5 por 10 um terreno, então é 5 vezes 10, metro vezes metro dá metro ao quadrado. Quando eu falo metro quadrado, eu estou me referindo a uma chapa, a uma área. Quando eu falo em metros cúbicos, eu estou me referindo a um aquário, por exemplo, que cabe tantos metros cúbicos ou tantos litros de água, Ok? A gente lembra lá da 7ª, 6ª série.
Se eu tenho uma caixa d'água 1 metro de largura, 1 metro de comprimento e 1 metro de altura, uma caixa d'água de 1 metro, né? Vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 metro cúbico, cabe 1000 litros. Então 1 metro cúbico é volume, cabe 1000 litros numa caixa d'água. Quando eu tenho 1 metro quadrado, eu tenho só a chapa, a área, que é o que a gente está estudando hoje. A área, ok? Continuando aí, chega aí na equação, ó. Essa parte aqui, a gente viu que se eu quiser só a dilatação, só a área que aumentou, eu vou pegar a área inicial, vezes o coeficiente volume superficial do material, vezes a variação de temperatura. Se eu quiser o comprimento final, eu tenho que usar a fórmula toda que está aí. Ok? Vamos passando, bora. O coeficiente de dilatação, eu já disse, beta, o superficial é 2 vezes o linear. Por quê? Porque às vezes ele dá área e dá o coeficiente linear. Aí eu tenho que me lembrar de multiplicar por 2. Nós vamos já fazer um exercíciozinho para ver como é que fica isso daí, ok? Ah, tem um exercício teórico aí. Vamos ler esse daí, ó. Primeiro esse exercício teórico aí. Com base em seus conhecimentos sobre o fenômeno de dilatação superficial, assinale a alternativa correta. O que é que nós temos aí? Letra A. Na dilatação superficial, aumento no volume dos corpos, a gente acabou de dizer, ó, dilatação superficial, dilatação de uma área, tá? De uma chapa, de uma área, uma chapa metálica. Então a chapa metálica não tem altura para ter volume, tá? É metros quadrados, o volume é metros a terceira, metro cúbico, ok? Então a letra A aí não pode. Na dilatação superficial, há um aumento no volume dos corpos? Não, há um aumento na área, a chapa aumenta, ok? Se eu resfriar, a chapa se contrai e diminui. Letra B, na dilatação superficial, há um aumento na área dos corpos? Certo, porque a área é a superfície, ok? Beleza? Letra C, na dilatação superficial, há um aumento no comprimento dos corpos? Não, comprimento, a gente viu que é uma barra, quando eu aqueço, ela aumenta, então há um aumento no comprimento, é dilatação linear. Quando eu tenho só uma barra, é dilatação linear. Quando eu tenho uma chapa, é dilatação superficial. Se eu tiver um paralelepípedo ou um aquário, as 3 dimensões, é dilatação volumérica, que é o assunto da nossa próxima aula, ok? Então, correto a letra B. Na dilatação superficial, há um aumento nas áreas dos corpos, ok? Eu queria só falar um pouco dessa letra D, porque é muito cobrado densidade em concurso, em vestibulares. A letra D, mesmo dando errada, vamos entender, ó. Na dilatação superficial, há um aumento na densidade, pessoal, densidade de um corpo. Por exemplo, o ferro, quando eu coloco uma chapa de ferro, ele afunda, porque ele é mais denso que a água. Então, a densidade é a massa dividida pelo volume. Quando você aquece um corpo volumétrico, aumenta o seu volume, então sua densidade diminui, tá certo? Então, quando você aquece uma chapa, né, se você fosse definir densidade cabendo só na chapa ali, você desprezando aquela alturazinha, mas a gente sabe toda a chapa tem um volumezinho, então a densidade aumenta o tamanho, a massa é a mesma, aumenta o tamanho, sempre vai diminuir, porque a gente está falando aqui superficial, linear, mas a gente sabe que toda a chapa, né, ele tem uma certa altura, então não deixa de ser um aquário, não deixa de ser um volume, ok? Então a densidade, quando eu aqueço, ela diminui, tá certo? A massa permanece a mesma, a massa não muda, né? Mas como aumenta de tamanho, como aumenta o volume, no caso de um paralelepípedo, de uma esfera, então a densidade vai diminuir, ok? Então, correta a letra B. Na dilatação superficial, há um aumento na área dos corpos, beleza? Vamos agora para uma questãozinha de conta, só para aplicar a fórmula que tudo a gente vai fixando, né, com o tempo, ok? Então diz o seguinte, ó, para cá, para cá, para cá, isso. Determine qual é a dilatação térmica superficial, então ele quer a área, sofrida por uma chapa de 1 metro quadrado, cujo coeficiente de dilatação linear, é de 1,5 vezes 10 a menos 5, tá? A menos 5.
quando submetido a uma variação de 500 graus Celsius. Então ele já deu o ΔT, a variação de temperatura. Às vezes ele pode dar inicial e a final 30 graus para 50 graus, ele vai diminuir. A final 50 menos 30 dá 20, tá? Mas aí ele já deu ΔT 500. Olha, ele deu, olha aí no exercício, ele deu o coeficiente de dilatação linear, ele deu alfa. Ele disse que alfa era 1,5. Só que como eu vou calcular a área superficial, metro quadrado são 2 metros, não pode ser linear, tem que ser superficial, tá certo? Já é uma área, superfície, então eu vou ter que multiplicar o alfa por 2. Na aula passada, nós fizemos exercício e o alfa eu não multiplicava por 2. Se o alfa era 1,5, a gente usava sendo 1,5, ok? Então, ó, vou apagar aqui e vamos resolver aí o exercíciozinho, tá? Pronto, ó a fórmula, a área, né? Alguns chamam de S, tá? Superfície, a gente pode botar ΔA de área ou ΔS, tá? Nessa parte a gente entende S como superfície, como área também. Então, ele quer saber de quanto aumentou a área, então vai ser a área inicial, quanto é a área inicial? 1 metro cúbico que ele deu. Quanto é o beta? 2 vezes alfa. O alfa não era 1,5, né, Heron? Ele deu o alfa, o coeficiente de dilatação linear, ele tem que dar. Só que eu estou falando em metros quadrados, então eu tenho que pegar o beta. Então o beta vai ser 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5 dá 3. Então tá aqui, ó, o beta é 3. E o ΔT ou Δθ, alguns autores usam Δθ, temperatura como θ, para não confundir com o tempo, mas a gente sabe aqui que ΔT é temperatura. Ele disse que variou 500, então eu coloquei 500. Como é que eu resolvo isso? Ora, aqui eu tenho 10 a menos 5. 500 é a mesma coisa de 5 vezes 10 o quê? Vezes 10 a segunda, tem 2 zeros, né? Então 500 é a mesma coisa de 5 vezes 10 elevado ao quadrado, porque tem 2 zeros em 500. Se fosse 5.000, era 5 vezes 10 elevado à terceira, tá? Então, ó, 10 ao quadrado, então vai ficar 1 vezes 3 vezes 5 dá 15, né? Tá certo? Então, 500 eu coloquei como sendo 5 vezes 10 a segunda, então vai ficar 1 vezes 3, 3, 3 vezes 5, 15. Aí fica 10 a menos 5 e 10 a segunda. Ora, 10 a menos 5 e 10 a segunda, tá? Eu tenho menos 5 e tenho aqui mais 2, vai ficar menos 3, né? Eu devo 5 negativo e tenho mais 2, pago 2, vou ficar devendo 3. Então a resposta é 15 vezes 10 a menos 3. Todo mundo sabe que a vírgula no 15 está aqui, 15. Se eu quiser andar 10 a menos 3, eu ando para a esquerda. Fica 1,5, fica 0,5, fica 0,015. É só lembrar essa matemáticazinha. Se tiver dúvida, pergunta a mim, vai no zap lá, conversa comigo e tira essas dúvidas, ok? Eu quero lembrar vocês também que quem quiser, ó, todos os domingos aí, ó, estamos sempre com a aulinha aí para vocês a partir das 10 horas. Tem o nosso zap, que você tem aí já, né? 0967 99820967, é Natal, né? E você manda lá que eu mando um cartãozinho, você clica e já cai lá em mais de 1000 aulas gratuitas lá no nosso blog, profluiscarlos.blogspot. Quem quiser vai lá no blog, mas se mandar pelo zap, eu mando um cartãozinho, você aperta, tem aula lá de redação, matemática, física. Quem quer estudar, tem tudo, com alguns dos melhores professores de Natal. Tem aula minha lá de química, de matemática, mas tem outros professores de química, tem aula minha de física, tem outros professores de física, e tem lá redação, biologia, geografia. É só acessar aí o nosso 99820967, está aqui, ó. 99820967. Vamos voltar para mais uma questãozinha aí, ok? Vamos ver agora uma coisa interessante. Uma chapa de alumínio tem um furo central. Então ele tem uma chapa, tá certo? Uma placa, uma chapa, e tem um furo no meio. E nessa chapa aqui, nessa placa, vai ter um furo no meio. De 100 centímetros de raio. O raio é 100 centímetros. 100 centímetros é 1 metro, né? Ok? Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do alumínio equivale a 22, então ele deu o alfa, coeficiente linear, a chapa é de alumínio, né? Então,
ele tem que dar 22 vezes 10 a menos 6. A nova... Aí ele quer saber qual a nova área do furo quando a chapa for aquecida até 112. Então, ela estava em 12 graus e aqueceu até 112. Então, 12 é o inicial, 112 é a temperatura final. Eu vou diminuir 112 menos 12, que vai dar 100. E ele ainda diz assim, ó, considere π igual a 3. Aquele π da matemática, 3,14. Por que ele falou em π, hein? Porque a gente falou em furo, né? Um furo central, tá certo? Se tem um furo central, a chapa de alumínio, se tem um furo central, nós vamos ter então aí o que? Nós vamos ter a área, tá certo? Que a gente aprendeu de um círculo que é πr2, lembra? Π, ele deu um raio 1 metro, πr2, tá? πr2, nós vamos então levar em consideração aí que o π vale 3,14, ele mandou botar 3. Então, acompanhando aí pelo Facebook, ó, como é que vai ficar a área final? Qual é a forma que a gente viu? Se é uma chapa com furo central, ele quer saber de quanto esse furo vai aumentá-lo. Ora, pessoal, se eu tenho uma chapa e aqueço, ela aumenta. Se eu tenho um furo no meio, tá o A também vai aquecer e também aumenta. Aumenta os dois. Eu botei aqui na figura, ó. Olha aí a figurazinha, ó. Tem uma chapa com furo central. Se eu aumentar a temperatura, tanto aumenta a chapa como o furo. Tá certo? Então, voltando à questão, ele quer a área. Qual é a fórmula que a gente viu? Essas fórmulas a gente tem que memorizar, que faz parte do processo do ensino-aprendizado. Ok? Beleza? Acompanhe o mestre aqui. Beleza? Eu, quando era aluno lá do Edgar Barbosa, aqui, do Jorge Fernandes, Polivalente, Manuel Vilaça, ó, a gente aprendeu isso tudinho no estadual. Depois fui para fazer engenharia elétrica, física, fiz pós-graduação em química, matemática, me formei e também mestrado em física, tenho pós-graduação na área de política, eu fui 2 vezes vereador aqui em Natal, fui pós-graduação em gestão pública, em ciências políticas. A gente tem que estudar, só vale isso, né? E ser uma pessoa do bem. Então, pessoal, como é que eu faço isso aí, ó? A área, quem é a área de um círculo? πr2, lembra lá da matemática? Π vezes R elevado ao quadrado, a área de um círculo, ok? E a fórmula é 1 mais beta delta T, então vamos substituir. Π eu vou deixar substituir no final por 3. O raio é 1, então ficou 1. Da fórmula é 1 mais beta, ele deu alfa, que era 22, então multiplico por 2. 2 vezes 22 dá 44, ok? Dá 44. E delta T saiu de 12 para 112. Eu vou diminuir. 112 menos 12 vai dar quanto? 100. Então, delta θ ou delta T de temperatura vai dar 100. Então, aqui vai ficar só continha, ó. 44 vezes 10 a menos 6. 100 é 10 ao quadrado, né? Aí com menos 6 dá menos 4. Aí está 44, eu vou andar 4 casas. Fica 0,0044. Ah, professor, estou com dificuldade nessas continhas. Tenta pedir alguém que lhe ensine ou em casa, ou um vizinho, ou vai lá no meu zap e pergunta ao professor Luiz Carlos. Eu estou aqui para isso, para lhe servir, né? Eu tenho esse dever com vocês. Como vocês têm direitos e também têm obrigações e deveres de estar estudando e estar aprendendo. Para quem? Muito bem, para o seu bem. Coisa boa, né? Vamos embora. Então, 1 mais 0 dá 1,00. Π é 3, vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3,0132, ok? Então, isso aí é só continha, que se você não está acostumado, já está aí para fazer Enem, você tem que refazer essas continhas aí, beleza? Refazer, tirar dúvida e aprender, a gente tem que aprender. Eita, aí só um exemplo aqui eu botei, ó, só para a gente lembrar aqui, ó. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro, agora é do ferro, é 1,2 vezes 10 a menos 5, determina o coeficiente de dilatação superficial. Então, superficial é 2 vezes, é uma área S, S de superfície, de área, S ou A, é 2 vezes. Então, se o coeficiente de dilatação linear é 1,2, linear, a gente viu que o coeficiente linear é alfa, tá? Linear é alfa, ok? Se o linear vale 1,2,
Quanto é que vai valer o superficial? Ora, o linear é de uma barra, só tem comprimento, a gente despreza os outros. Não é que a barra só tem comprimento, ela tem largura e altura, mas a gente despreza em função do comprimento ser maior, tá? Então a gente diz que só está aumentando o comprimento. Então, nesse caso, o alfa é 1,2, é o linear, mas ele pediu o superficial, vou multiplicar por 2, ó. Então vai ficar, ó, botei aqui a continha, ó, 2 vezes 1,2, 2 vezes 1,2 vai dar quanto? 2,4. Lembrando que eu não botei aqui, mas só para reforçar, qual é a unidade do coeficiente de dilatação? Graus Celsius elevado a menos 1. Não esqueçam isso. 2,4 vezes 10 a menos 5. Qual é a unidade do coeficiente de dilatação? Graus Celsius elevado a menos 1. Aí você diz, professor, é para cá, para cá, para cá. Vamos para mais uma questão? Bora! Eita, mais ou menos aquele desenho que eu botei, ó. Lembre-se disso também, viu, pessoal? Gente, tem muita porca, aquela porca e o parafuso. Tem o parafuso e tem a porca. E geralmente são feitos de materiais diferentes. Por quê? Porque às vezes, principalmente em máquinas mais pesadas, aquele parafuso e aquela porca, com o passar do tempo, ela se mistura, se enferruja, forma uma crosta, fica quase como se fosse uma peça só. Aí por que as indústrias fazem a porca de um material e o parafuso de outro? Porque com materiais diferentes, se aquele parafuso ficou preso, você aquece, chama-se extrair o parafuso, extrair um dente, extrair, tirar o parafuso que ficou lá com aquela crosta. Então, como o parafuso e a porca tem materiais diferentes, você aquece os dois e por ter materiais diferentes, a porca vai dilatar mais, porque na indústria já faz a porca com material que aumente mais do que o parafuso, que todos os dois estão sendo aquecidos, todos os dois vão aumentar. Mas como a porca vai aumentar mais, então aumenta a porca, aumenta também o tamanho do buraco, como você está vendo aí, ó, na porca, como a gente botou aí nessa chapa, ó, e aí o parafuso sai mais fácil, o parafuso é extraído, ok? Então por isso que você olha aqui a porca e o parafuso, principalmente se for para máquina, para material mais pesado, eles são de materiais diferentes, exatamente para se não conseguir tirar com a chave, você aquece com material diferente, a porca se dilata mais e o parafuso sai, ok? Então olha aí no desenhozinho, ó, eu tenho essa chapa, tenho aqui e vou aumentar o tamanho, ó. Então lembre-se que o furo também aumenta. Então não vai fechar o furo. Tanto aumentar a chapa se eu aquecer, como o furo também vai aumentar. Ok? Vamos para mais uma questãozinha aí, ó, de dilatação superficial comigo, professor Luiz Carlos Noronha. Ok? Uma chapa metálica com um furo central, ó, igual a figura lá, ó, a chapa metálica com um furo central de diâmetro D, né? O diâmetro é de ponta a ponta do furo, o raio é só do centro do furo até a extremidade, o diâmetro é de ponta a ponta, tudo, né? Só voltando lá, lembrando, ó, o diâmetro é tudo, ó, daqui para cá, aí é o diâmetro, de uma ponta a outra é o diâmetro. O raio a gente já aprendeu, deixa eu só apagar para lembrar o que é o raio é do centro até a extremidade. Então o raio é a metade do diâmetro, ok? Então aí eu tenho um raio, beleza? Então, ó, uma chapa metálica com um furo central de diâmetro D é aquecida dentro de um forno. Então eu tinha lá uma chapa, está lá dentro do forno sendo aquecida. Aí ele diz, podemos afirmar que o furo permanece constante? Não, a gente viu que a chapa aumenta e o ar que está ali dentro também se dilata, também aumenta. O furo diminui enquanto a chapa aumenta? Não. Tanto a chapa quanto o furo permanece com a mesma dimensão? Não, se a gente aquecer, há uma dilatação, aumenta os dois. Tanto o furo quanto a chapa aumenta as suas dimensões. Correto, a letra D, ok? A letra D é a correta. Beleza? Cadê? Tanto o furo quanto a chapa aumenta. Está aqui o desenho. Ó. Aqui era a temperatura T. Quando eu aqueci, ó, como aumentou. Ó. A chapa aumentou. Está aí uma seta mostrando que a chapa aumentou muito. E o furo também aumentou. Ok? Então tudo se dilata. É importante lembrar isso daí para as nossas questões de concurso para o dia a dia. Ok? Então, essa aí foi a aula de dilatação
superficial para vocês, ok? Vai para cá, para cá, para cá. Então encerro aí essa nossa aula de dilatação superficial, tá certo? Comigo, professor Luiz Carlos Noronha.